Oi, gente! Meu nome é Luísa, muito prazer. E hoje eu vim aqui nesse vídeo fazer um manual de sobrevivência para a faculdade, para você que tá em época de vestibular, terceirão, que vai entrar na faculdade, ou para você que tá no fundamental ou no primeiro, segundo ano do ensino médio, tem curiosidade, ou para você, pessoa mais velha, que não conseguiu fazer a tão sonhada graduação e vai fazer agora. Esse vídeo é para você que quer sobreviver à faculdade, então vamos lá comigo. Aqui eu vou mostrar os meus métodos de estudo, que são muito particulares, assim, que eu fui desenvolvendo de acordo com experiências, caindo, indo bem, às vezes acertando, ganhando loteria, acertando de primeira. Então, com base na minha experiência, em como eu fui bem na faculdade, então pra você que tá triste aí com seu desempenho escolar, não desista, porque agora você vai estar estudando algo que você em tese gosta, porque nem todas as matérias na faculdade a gente gosta, convenhamos, né? Sempre tem uma que a gente identifica mais, outra que a gente acha um porre. Mas é algo mais afunilado, é algo mais centrado no que você se identifica. Mas eu acho que esse manual é um manual de sobrevivência às ciências humanas, porque vou falar da minha experiência sendo estudante de Direito e estudante de Psicologia simultaneamente. Vou te falar o que vai acontecer durante a graduação. Você vai chegar lá, o professor vai apresentar um conteúdo programático. E o que é esse conteúdo programático? É todas as matérias que ele vai passar durante aquele semestre. Então ele vai te fornecer as datas de provas, as datas de que ele vai passar em tal dia. Então, a gente às vezes fica tipo, balela. Porque as aulas introdutórias, as primeiras aulas, geralmente é esse conteúdo programático. Mas pelo menos, pega uma folhinha, que eles geralmente dão folhinha, ou pelo menos pergunte onde você vai ter acesso a esse conteúdo programático, seja por meio virtual, porque você vai se programando, essa é uma palavra muito importante, programando durante o percurso daquele semestre, né? Inclusive, outra coisa, tem faculdade que é semestral, por exemplo, vai ter lá as aulas durante o período de 6 meses. Depois dos outros 6 meses, no outro semestre, vai trocar de aulas. E tem faculdade que é anual, que vai ter é igual uma escola, vai ter as mesmas matérias durante o ano inteiro. Mas voltando aqui na questão do conteúdo programático. É bom se programar porque é o seguinte: você vai ver que o professor vai chegar e vai passar um material pra você. Então geralmente é assim que acontece. Ele vai chegar e vai passar textos para você ler durante aquela disciplina, durante o período que ele está fornecendo aquela disciplina. E como funcionam esses textos? Bom, na área de humanidades, que é a área que eu estou, bom, por exemplo, eu faço psicologia, eu vou falar de direito também, já vou dar um exemplo. Em psicologia tem vários autores famosos, né? Tem Freud, tem Lacan, tem Jung, tem Skinner, enfim, tem Foucault, Marx, tem vários. Os professores vão passar as obras originais desses autores. Então, por exemplo, na escola, eu sei que na escola, tipo, em Sociologia você estuda Durkheim, Marx, até agora eu esqueci, que faz muito tempo que eu saí da escola. E aí, na escola você vai estudar pela apostila, certo? Pela apostila ou pelo livro, o método que aquela escola vai te fornecer. Na faculdade não, ele vai te passar a obra original daquele autor, mas ele não vai te passar a obra inteira, ele vai te passar os capítulos que ele quer. Então, por exemplo, vou ilustrar. Pra minha aula, que é o meu estágio supervisionado teórico, o estágio teórico é a base teórica pra gente aplicar na prática. O meu professor passou um livro que chama Vigiar e Punir, do Foucault. Eu vou mostrar o livro aqui. Mas ele não passou a obra inteira, ele passou tipo o capítulo 3. Leia o capítulo 3 de Vigiar e Punir. Então, naquela semana que ele vai dar aula, ele vai chegar e vai falar assim: gente, classe, pra semana que vem eu quero que vocês leiam o capítulo 3 de Vigiar e Punir. Você vai lá e vai ler o capítulo 3 de Vigiar e Punir. E por que é importante ler antes da aula? Porque muitos autores, nem todos, tem uma linguagem mais complexa e mais técnica. Então é importante você ler, porque nem sempre você vai entender tudo que está sendo falado ali, entendeu? Então é importante ler para você já levar as suas dúvidas com antecedência na aula. E, assim, quando eu não tinha tempo de ler antes, antecipadamente a aula, eu utilizava o método de ler depois.
porque aí eu anotava lá o que estava em sala e fazia a leitura, e aí ficava também mais simples, porque eu já tinha aquele conteúdo, mas às vezes surgia dúvidas que eu não podia perguntar, porque na outra semana ele já estava passando outro texto, ou outro capítulo do mesmo livro. Então é importante ler os textos com antecedência, essa é uma dica muito valiosa. E outra dica valiosa, se você não está entendendo a obra original daquele autor, não se preocupe, porque tem artigo de comentadores da obra, tem autores que falam numa linguagem mais simplista sobre o autor original. Então vai ter artigos científicos sobre o Vigiar e Punir, que vai traduzir de uma forma mais simples, uma linguagem mais simples, ou vai ter autores de outros livros que falem de Foucault de uma maneira mais simples. Então, além da obra original, que é importante ler, ter contato com a obra original, você pode integrar, fazer um apêndice com essas leituras complementares que os professores geralmente passam também, viu? Eles não passam só obras originais, não. Mas você pode pesquisar no Google Acadêmico. O Google Acadêmico é esse site que você pesquisa tudo que tem a ver com faculdade e produção científica. Esse site é bem legal anotar. Então, sintetizando tudo que eu falei, leia os textos antes da aula. Se você não der conta, leia depois da aula. É fundamental ler as obras para você enriquecer o seu conhecimento, tá? Agora, passando para a próxima dica. Não anote não anote, que eu digo resumo. Não anote, não faça resumos durante a leitura, que isso vai levar muito mais tempo. Uma leitura, ela é para ser rápida. Então, porque você vai ter muita coisa para ler durante a graduação. Então, você tem que pegar e fazer uma leitura ativa. Se você quiser anotar, faz seta, grifa, risca. Mas fazer igual eu fazia, isso era um erro que eu cometi. Nossa, sério, eu ficava assim, eu estudava antes, no começo, no início da graduação. Não é, tipo assim, não é o errar. Não, você vai aprendendo conforme as suas experiências, conforme o seu tempo. Leve o seu tempo. E também, isso que eu tô falando é muito relativo. Esses métodos que eu tô falando são coisas que funcionaram pra eu ir bem. Às vezes você vai funcionar com outros métodos, então não tem certo e errado nesse caminho. Mas o que eu fazia era, eu pegava o texto e eu grifava uma parte e escrevia. Grifava uma parte e escrevia. Meu resumo dava tipo 5 páginas, é como eu estivesse transcrevendo o texto de novo. Não façam isso, pelo amor de Deus. Façam leituras ativas, grife material, risque, mas façam leituras ativas para sua leitura fluir mais rápido. Em relação a resumos, como que eu faço um resumo eficaz agora? Eu leio todo o texto em leitura ativa, grifando, riscando. Aí depois eu pego e separo um tempo, seja no dia seguinte, porque o resumo pra mim às vezes funciona como uma revisão. Se eu não dou conta de fazer o resumo no mesmo dia que eu fiz a leitura, eu pego no dia seguinte do meu estudo ou no final de semana que eu tenho tempo. Eu meio que releio os meus grifos que eu fiz no texto, minhas anotaçõezinhas de leitura ativa, e faço o resumo. E meu resumo, tipo, fica com menos páginas e muito mais efetivo. E eu separo um tempinho só pro resumo, depois da leitura. Então faça o resumo depois da leitura, se você gosta de estudar através da escrita. Porque, pelo que eu tô vendo, eu tô analisando outras pessoas que falam de métodos de estudo, não necessariamente o resumo é tão eficaz assim, né? Mas pra mim, eu preciso escrever. Se você é como eu, faça como eu. Leia o texto primeiro em leitura ativa, depois faça o resumo. Então é isso, gente. Fazendo um grande resumão do que foi dito nesse vídeo. Primeira dica muito valiosa. Leia os textos antes da aula e leia as obras originais e as obras complementares que falam das obras originais, caso a linguagem técnica daquela obra original esteja muito difícil. Então tem o Google Acadêmico para você pesquisar outras obras que falem dessa obra. Segundo, se não der tempo de você ler antes da aula, leia o texto depois da aula, porque é fundamental você ler os textos que o professor está passando para aprimorar o seu conhecimento e aprofundar, para não ficar aquele conhecimento raso. Terceiro, não faça resumos durante a leitura do texto. Leia o texto ativamente, faça o resumo depois. E agora, uma quarta dica que eu acabei de lembrar é sobre papel, xerox. Na faculdade você vai entrar, você vai... Agora não, porque tá na pandemia, mas antes da pandemia era o seguinte... Tinha muito professor que não disponibilizava o material no Drive, disponibilizava no Xerox, mas a gente começou a insistir para a maioria disponibilizar no Drive, porque você gasta muito dinheiro no Xerox, caso você não tenha impressora, e também fica muita folha, muita folha, você fica perdido nas folhas. Eu tenho pastas e pastas sanfonadas, tipo, enormes, de cada semestre que eu passei na graduação.
Então fica ocupando espaço, aí é muita folha, muito desperdício de folha. Então eu aconselho você a fazer uma leitura digital no seu computador, no seu notebook, no seu tablet, no seu iPad, se você tiver iPad. Então, em qualquer lugar que você possa fazer uma leitura digital, ótimo. E outra, tem a biblioteca da sua faculdade. A biblioteca geralmente tem as obras que... Porque assim, os professores, pelo menos nas instituições em que eu estive, os professores, eles passam obras que tem na biblioteca. Às vezes a biblioteca nem é tão completa da faculdade, nem tem tantas obras, mas os professores priorizam o que tem na biblioteca. Às vezes eles até conseguem levar essas obras para lá. Então tem a biblioteca, usufrua dessa biblioteca. Pega o livro lá da biblioteca, não precisa ter algum meio digital. Agora eu vou fazer um comentáriozinho sobre a minha faculdade de Direito, que é um pouco diferente da de Psicologia, porque essas dicas que eu vim pra cá foram com a minha experiência da Psicologia. Na Direito foi um pouco diferente. Por quê? Porque os professores de Direito, na minha instituição pelo menos, eles não chegavam e falavam assim, a semana que vem a gente vai, por exemplo, vamos na aula de psicanálise. A professora chegava, passava Freud. Falava assim, a gente vai ler o capítulo 4 de Elaboração Onírica, Interpretação dos Sonhos pra aula que vem. Aí a gente lia. Aí na outra semana ela falava assim, semana que vem a gente vai ler outro livro de Freud, não vai ser mais Elaboração Onírica, vai ser Mal-Estar da Civilização, capítulo 4, Mal-Estar da Civilização. Então ela passava anteriormente os capítulos e tudo mais. Na faculdade de Direito não foi assim. Eles passavam o conteúdo programático, igual eu falei, pra vocês prestarem atenção nisso no primeiro dia de aula, na primeira semana de aula. E aí eles passavam os tópicos e davam sugestões de doutrinas. E o que são essas doutrinas? Do mesmo jeito que tem as obras famosas, né? Por exemplo, Vigiar e Punir, do Foucault, Elaboração Onírica, de Freud, O Homem e seus Símbolos, de Jung, O Capital, do Marx, esse tipo de coisa. No direito tem as doutrinas famosas, que explica a legislação, a jurisprudência, explica tudo daquela determinada matéria. Um exemplo, olha essa doutrina aqui de direito civil, que é do Gonçalves. É uma doutrina que eu amo, que eu me identifico muito. Então eles vão sugerir várias doutrinas. Aí isso vai ter na biblioteca da sua faculdade, você pode ir lá e ir estudando, você vai modificando as doutrinas até você pegar uma que você se identifica com a linguagem. E aí eles vão passar esse conteúdo programático com as sugestões de doutrinas, você vai experimentar várias doutrinas, vai escolher uma que você se identifica mais. E eles não vão falar, tipo, ler o capítulo X de tal doutrina, porque o direito você tem que estudar de acordo com o esquema, né? Por exemplo, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tem tudo isso aqui que se você não souber o primeiro tópico, você não vai saber o último, entendeu? Então, eles não vão passar, tipo, capítulo 3 de tal obra, depois capítulo 4 de tal obra, pra complementar aquela disciplina, não. Vai ser a mesma coisa, mesmo esqueminha. No direito, como que eu me organizei foi, eu pegava a doutrina, via na ementa, no conteúdo programático, que o professor ia passar, sei lá, pessoas naturais ou personalidade e capacidade. E eu ia lá na doutrina, lia antes, igual eu fazia na Psicologia, chegava na aula, já ficava dúvidas e tudo mais. E se não desse tempo, eu pegava e lia depois. Era o que eu fazia basicamente, só que diferentemente da Psicologia, eles não passam por capítulo, eles passam de acordo com a ordem, né, daquela disciplina, porque tem toda uma ordem, todo um esqueleto a ser seguido. Bom, gente, basicamente é isso. Eu vou fazer um vídeo depois da minha experiência com a faculdade de Direito. Não vou fazer hoje, porque eu acabei de fazer um vídeo da minha experiência com a faculdade de Psicologia. E eu vou falar um pouco mais disso, da doutrina e como funciona. Mas meus métodos de estudo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Estou aqui, caso tenha alguma dúvida. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!